Entre Amigos. E como sempre, vocês já sabem que aqui tem um amigo querido, uma pessoa especial que vocês amam, com certeza. Hoje, este convidado especial é o Felipe Grinan. Bem-vindo, Felipe Grinan. Prazer enorme ter você aqui. Prazer é todo meu. Essa casa, né, que eu conheço desde que começou e, na verdade, desde a outra casa que eu tô, né? Você chegou... Já, né? Tem 11 anos de São Paulo. Olha aí, vai fazer 11 2 anos depois da abertura do Brasil. E eu fico muito feliz com o convite. A Zódia é muito especial. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, você e o Hermes foram as primeiras pessoas que abriram as portas para mim. E né? Continuam abertas sempre. Me convidaram para dar aula. Eu dava aula no Rio de Janeiro. E quando eu vim para cá, eu falei, meu Deus, será que vai dar certo? E aí, eu tenho que me apresentar para os estúdios e tal, e fui indo num lugar, no outro, mas a vida tinha que acontecer. Quando eles me convidaram para dar aula, eu falei, nossa, já tenho um garantido aqui, uma casa, amigos, família, porque eu vim e fica com uma lacuna de família, né? Com certeza. Deixei com pai, certeza. mãe, irmão, todo mundo amigos, lá. né? Todo um grupo de amigos, exatamente. Né? Então eu vim para cá com essa lacuna e eu preenchi todas, né? Profissionalmente, emocionalmente, financeiramente. Que bom. Tudo se organizou. Eu me lembro que a tua mãe até dizia que eu era tua mãe paulista, né? E tem uma coisa que muita gente não sabe. O Hermes tinha saído de casa quando eu cheguei, mais ou menos, aí tinha um quarto vago. É verdade. E aí eu dava aula lá do Brasil, aí a Zódia um dia falou, você tá lá, pagando não sei o que lá, morando num flat, vai ficar lá em casa. Eu falei, não, Zódia, que isso, é o quarto do Hermes. O Hermes já tem apartamento dele, entendeu? Tá tudo certo, tá lá um quarto sobrando. Aí eu combinei com ela, vou ficar lá, mas vai ser uma transição. Eu vou ficar 1 mês, no máximo 2, para achar o meu lugar. Aí você falou, não importa o tempo, está lá, tá vago, fique à vontade. Aí me abriu também as portas da casa dela. E aí foi muito legal, porque aí eu tava dando aula aqui um dia, aí eu fui almoçar, aí foi quando eu passei numa imobiliária, aqui não, né, na outra casa, né, perto da do Brasil, lá na Vila Madalena, e aí eu entrei lá, falei, tem um apartamento para alugar na Paulista? Aí já começou todo o movimento, e é onde eu tô há 10 anos. Porque às vezes a gente só precisa de um lugar para pôr o pé para poder dar um impulso, né? Não é isso? Foi o que aconteceu. A gente só foi ali a plataforma para você subir e fazer tua vida em São Paulo. Felipe Grinan, a primeira pergunta que eu faço nesse nosso bate-papo entre amigos é aquilo que a maioria dos amigos gostariam de saber. Às vezes a gente não tem tempo de perguntar isso para os amigos na correria, mas a gente sempre tem uma curiosidade. Quando começou a vida artística do Felipe Grinan? Quando ele pensou nisso, ele nasceu pensando nisso? Não, uma vez ele viu fulano, não, papai adorava ver ele declamando poesia. Aquelas coisas que de repente dá um estalo. Quando foi o seu estalo? É engraçado que você falou isso, foram passando vários filminhos na minha cabeça. Eu lembro que eu era bem criança, eu lembro de 2 coisas muito marcantes para mim. Toda vez, desde primeira série, segunda série, a professora vinha, quem quer ler para a turma? Eu levantava. De cara, eu queria ser a pessoa que ia ler para a turma. E aí, eu tenho a sensação de que eu lia bem. Com certeza. E aí, quando vinha de novo, quem quer ler? Já vinha, ela, não, você já leu semana passada. Quem quer ler? Ninguém levantava o braço. Daqui a pouco, quem quer ler? Aí eu fui assim, e acabava que voltava para mim. Aí eu lia de novo. E eu chegava em casa, eu era muito bagunceiro. Muito bagunceiro. Não parece, né? Uma pessoa tão doce, tão tranquila. E aí o que acontecia? Na sala de aula, a professora, eu sou da época do quadro negro, não sei nem se tem quadro negro hoje em dia Agora ainda. tem até branco, né? Então ela estava lá escrevendo. Agora chama lousa. Lousa. Ela escrevia lá a lição, eu já ia escrevendo no caderno e já ia respondendo na hora. Pra quê? Pra ficar livre. Pra ficar livre, pra poder brincar em casa e na própria sala de aula. Porque as pessoas iam lá escrevendo devagarzinho. Eu escrevia muito rápido, na velocidade dela. Já respondia. Então, quando acabava, ficava todo mundo ainda escrevendo e eu podia fazer bagunçando. Bagunça. E eu chegava em casa e falava isso pro meu pai e minha mãe. E a lição? O que tem pra fazer? Eu falei, nada. Por quê? Já fiz. Quem fez o quê? Pegava o caderno, mostrava, tá tudo feito. Nossa, tá feito? E agora? Vou brincar à vontade. Eu brincava, eu cansava. Ô pai, mãe, me dá alguma coisa pra eu ler?
E eu pedia para ler. Pega um livro qualquer. Não, escolhe um livro. Aí pegava um livro de uma enciclopédia Disney, uma enciclopédia Barça, e eu ficava lá lendo. Aí lia em voz alta. Eu, obviamente, né, naquela época eu não tinha nenhuma impressão de que isso podia virar alguma coisa. Claro. Mas olhando para os dias de hoje, já vê um link, né? Nossa Senhora! Lê bastante. Você é da época daquela enciclopédia do Tio Patinhas? Era uma enciclopédia da Disney. Não, a minha era uma de 12 volumes grande. Eram 12. Não, porque tinha uma. Era da Disney, né? Que tinha os 3 patinhos. O meu tinha... Aí botava, tipo, o Pato Donald na Grécia, botava Minnie na Lua. Era muito interessante. E aí, depois disso, eu lembro que em casa, brincando, eu sempre criava as brincadeiras. Então, eu criava o Castelo Mal-Assombrado. Então, eu determinava, você vai ser o porteiro do castelo, você vai ser a vítima, você vai ser o monstro. Já estava dirigindo. Dirigia e fazia o cenário, fazia a trilha sonora. Olha. Pegava músicas de terror e colocava de fundo. E aí, botava uma luz tal, cobria as janelas. Eu fazia todo um cenário. Já estava tudo sendo apontado ali. Mas o que eu acho que é muito ingrato é porque quando a gente é criança, ainda mais naquela época, muitos anos, as profissões eram médico, engenheiro, advogado, jornalista, talvez. Professor, né? Eram essas. Então, assim, o que você quer ser? Para menino, professor não era muito não era, aventado. exatamente. Era para menina era médico, engenheiro, advogado, basicamente. E eu sabia que eu não queria ser nada disso. E aí, o que você quer ser? Você é bom de humanas ou de exatas? Aí eu tirava 10 em matemática a vida inteira. Então é de exatas. Eu tirava 10 em português a vida inteira. E literatura. Também. Então eu ficava assim, cara, é uma coisa ou outra. Então eu tô no meio de tudo. Até que, um dia na escola, isso era a 7ª série, mudou um pouco a nomenclatura. Não sei o que é isso hoje em dia. Eu era também a 7ª série do ginásio daquela época. É. Fomos montar uma peça de teatro. E aí, lá era uma coisa com aves. E aí tinha lá a cegonha mãe, a cegonha pai, o filho. Falta a cegonha avô. Eu quero ser a cegonha avô. E aí eu fazia uma cegonha avô, isso com 12 anos. Já fazia lá uma cegonha. E todo mundo ficava assim porque cada um meio que se fazia. E eu era o único que tinha uma composição, que eu fazia um corpo, uma voz e tal. E fez muito sucesso na época. E aí aquilo ficou assim, que legal. Alguém perguntou pra mim na escola, por que você não vira ator? Aí eu pensei comigo, virar ator? O que é isso? Não é uma possibilidade. Não havia essa possibilidade. Mas aí acabou, veio a 8ª série, começou o 2º grau, aí foco total no vestibular, né? Você não pode pensar em outra coisa. Mas aí aquela coisa ficou martelando na minha cabeça, ator. Aí a minha mãe tinha uma clínica de estética, só para mulheres. A filha de uma das clientes dela fazia publicidade e tinha que montar uma peça de teatro. Ela falou, poxa, você podia participar da minha peça na minha universidade. E aí eu fui lá, participei, eu tinha uma fala. E eu fiquei tão empolgado, falei, mãe, eu quero fazer isso mais, quero fazer um curso disso. No Rio tinha o tal do tablado, que fez muito sucesso. Tablado ainda é uma escola de sucesso. Aí eu fui, fiz o tablado, e aí foi no 2º ano do 2º grau, pré-vestibular, e aí eu peguei o papel principal da peça lá no tablado, e foi muito legal. Mas quando acabou, a minha mãe foi bem clara, 3º ano não pode pensar em outra coisa. Então, abri mão de tudo, foquei no vestibular para fazer engenharia genética. Uau! Porque na escolha do que eu queria fazer, eu sabia que eu queria modificar o ser humano. Que fascinante! E a genética era isso. Engenharia genética. Eu poderia estudar o ser humano por dentro para poder entender onde não estava bom e melhorar. Olha que louco! Tudo é a mesma coisa, né? Tá tudo junto, né? Já estava tudo apontado. E aí, eu passei no vestibular em 2º lugar. Olha que menino inteligente. Em 2º lugar, para uma faculdade federal. E aí, como as coisas que são para ser acontecem, o que aconteceu? Eu passei na faculdade, comecei a estudar, me dei muito bem lá, porque genética precisava de coisas de matemática e tal, e todo mundo lá era bom em biologia só. Então, eu, no primeiro período, já dava aula de coisas de matemática para os outros alunos. Mas a faculdade entrou em greve. 120 dias em greve. Eu ficava em casa, sem fazer nada. Parece que o universo falou, como que vamos fazer para ele voltar para o caminho dele? Vamos parar essa faculdade. E aí eu lembro em casa um dia de tarde, minha mãe assim, você fica em casa o dia inteiro, você não faz nada. Eu falei, sim, mãe, o que eu posso fazer? Tá em greve? Arruma uma coisa para você fazer. Eu falei, mãe, o que eu posso fazer? Eu tenho que estudar, tá tudo estudado. Lembra que você gostava de teatro?
procura um cursinho pra você fazer agora nessas férias. É incrível, né? Mãe sempre leva a culpa. Aí eu procurei. Ela até que arranjou pra mim, porque nessa clínica de estética dela, uma das clientes dela trabalhava na prefeitura ou no estado. E aí tinha uma escola lá chamada Escola de Teatro Martins Pena, que era uma escola pública, a única escola pública. E aí, não sabia que tinha uma escola pública de teatro. E aí ela falou, vai lá fazer um curso. Onde fica essa escola? Fica no centro da cidade. Perto do Campo de Santana, perto da Fricané. É conhecido no Rio isso? É a primeira escola de teatro do país. Olha a primeira aí. de todas. Se você não sabia, você está no Rio e não sabia, corre lá. Exatamente. Aí, inclusive, a filha da Mabel se formou lá, a Fernanda Baroni se formou lá, vários atores se formaram lá. Que coisa legal. Aí eu fui fazer um cursinho livre lá, de 1 mês, só para ocupar o tempo. Quem era meu professor? Um dublador que quase ninguém conhece, chamado Luiz Carlos Percy. Era meu professor. Ele não sonhava com dublagem, muito menos eu. Nossa, e aí eu, incrível. Fazendo a oficina com ele, né? Era uma oficina toda era Nelson Rodrigues, tinha Plínio Marcos e Chico Buarque, A Gota d'Água. Uma coisa super intensa. E eu fui fazendo, e eu, modéstia à parte, me dei bem no curso. E ele falou assim, você vai prestar vestibular pra escola, né? Eu falei, não, vestibular pra escola, que isso? Isso é pra ator, né? Não é pra ator, é vestibular, é pra quem não é, pra você virar ator. Não, mas é pra quem tá nesse negócio aí, pra quem entende disso. Você entende disso? Eu falei, não, Percy, não tem a menor possibilidade, tem nada a ver comigo. O pessoal aí é mais profissional. Eu falei, ninguém é profissional, todo mundo aqui é amador. É pra o amador virar profissional. Eu vou, aí me pegou pela mão, me levou na secretaria da escola, inscreve ele no vestibular aqui, Felipe Grinan, dá a ficha pra ele. Aí eu olhei pra ele assim, peguei a ficha, escrevi meu nome e me inscrevi. Aí vi lá, dia tal, a prova, tinha que decorar um texto, não sei o quê. Eu fui, ensaiei em casa do meu jeito, passei em 3º lugar. E aí eu falei, cara, passei, mãe, então eu fiz o curso, eu passei, não sei o que lá. Não, a faculdade está em greve ainda, né? Eu falei, tá, então, vai fazendo. Quando voltar, aí você para. Não tá pagando nada. Aí eu comecei a fazer, e aí quando voltou, tipo, uns 2 meses depois, 1 mês e meio, mãe, então, voltou. Eu tô tentando ir lá, mas não tem graça mais. Aquilo não tem nada a ver. Legal, é a Martins Pena, fazer aquilo todo dia. Quantos anos você tinha? Eu tinha 17. 17? Eu tinha passado pro vestibular com 16. Uma loucura isso. Nossa. Você tem que decidir o que vai fazer com a sua vida com 16 anos. Adolescência, é um absurdo. E, na verdade, se eu passei com 16, eu comecei a decidir com 14, né? E aí tá tudo errado, verdade, né? Tudo errado. E aí ela falou, então vamos combinar o seguinte. Você vai fazer essa Martins Pena, assim que você se formar, você faz uma outra faculdade. Porque tem que ter um vestibular, tem que ter um tem que ter uma profissão, diploma. Né? Uma profissão. E aí foi... E o que foi legal desse curso, né, de teatro, que a escola era só de tarde, todo dia, de 13 às 18. Eu chegava às 9 da manhã e ia embora às 23. Todos os dias. E o que você fazia? Então, eu fundei um grupo de teatro lá. Ensaiava peças, inventava peças, escrevia peças, dirigia peças. Eles permitiam isso na escola? Estava aberto lá, porque tinham cursos de manhã, tinham cursos à noite, então a escola abria 9 da manhã, ficava até às 23. Então ela não podia, tinha biblioteca, eu ia pra lá, pegava texto. Então peguei Hamlet, decorei Macbeth, decorei tudo. Fui estudando, muito de tudo. E aí o Percy fundou um grupo de teatro lá também. Aí eu era tipo o braço direito dele. Aí a gente ensaiava juntos, ele dividiu a direção das peças comigo, ele montou 4 peças, eu dirigia 2 e ele outras 2. Isso eu tinha 18 anos. E aí foi tudo muito, muito legal, assim. Tanto que quando eu saí de lá, eu posso dizer assim, se eu tinha que ficar 1/3 do dia e eu fiquei 3/3, então assim, foi quase 10 anos, na verdade, de sensação térmica de quase 10 anos. Foi assim. Imersão teatral. Tanto que quando eu saí de lá, eu realmente me sentia pronto para qualquer coisa. Quer dizer, você, me parece, saiu um homem de teatro. Porque quando eu saí de... Pra você ter ideia... Porque geralmente essas escolas ensinam cenografia, iluminação... Então, lá não ensinava tudo isso, mas a gente ia aprendendo por fora. Então, assim... Na montagem. Pra você ter ideia, na minha formatura da Martins Pena, era tradução Felipe Grinan, adaptação Felipe Grinan, assistência de direção Felipe Grinan, trilha sonora Felipe Grinan, cenário Felipe Grinan. E era um monólogo.
Então, assim, eu fui tentando fazer de tudo. Tradução, Felipe Grinan. Felipe Grinan fala quantos idiomas? Eu tinha me formado já como professor de inglês, do CCA. Minha mãe me enfiou lá no curso de inglês com 6 anos. Eu me formei em português e inglês ao mesmo tempo. Me formei não, a alfabetização, né? E aí fui estudando em paralelo. Eu lembro de várias vezes eu falando, mãe, eu não quero mais ir pro CCA, eu não quero mais estudar isso. Vai, eu era obrigado mesmo, né? Graças a Deus. Obrigada, minha mãe. A gente sabe, né, como isso é importante na dublagem também, né? Como isso faz diferença quando você tem uma noção. E aí depois eu fiz um pouco de espanhol e um pouco de francês. Você sai do Martins Pena e vai fazer o que da tua vida? Então, eu saí de lá, eu tinha vários contatos, assim, porque eu fui conhecendo pessoas. E aí fui fazendo vários testes e passava em todos os testes. Para fazer o quê? Teste de quê? A gente não está dentro da sua cabeça. Musical infantil no Shopping da Gávea. Já com atores famosos. Musical adulto no Shopping da Gávea com globais. O nome? O musical infantil eu fiz a Bruxinha que era boa, eu fiz... Nossa, lembrar os nomes. Não precisa botar tudo, não. Mas vários musicais infantis. E adulto? Adulto fiz esse que eu fiz com vários globais aí, chama Band-Aid. Era um musical, fez muito sucesso na época, jovem e tal. E o que aconteceu foi que naquela época, eu entrei mundo do teatro e do musical. E entrou pelo musical. Você dançava? Arranhava, eu cantava mais que dançava. Levava um jeito, mas eu cantava melhor. Eu não gostava, eu tinha preguiça de coreografia. Mas aí o que aconteceu? Em paralelo a isso, num musical que eu fiz lá, chamava Dom Quixote Sancho Panza, eu conheci a Hélida Lastorina, que é uma dubladora do Rio. Então, em várias peças, eventualmente tinha algum dublador. Então, fui conhecendo dubladores... Muitos profissionais em dublagem do Rio faziam teatro. Teatro, TV, cinema. Não é essa coisa habituada, eu sou só dublador. Eu sou um ator disponível para todas as frentes, né? Okay. Todas as possibilidades. E aí, essa história é interessante, porque eu fazia a peça com a Hélida, aí ela falou, existe um diretor de dublagem chamado Newton da Mata, né, para quem não conhece, a famosa voz do Bruce Willis. Ele ia fazer uma peça com o Selton Mello, que tem a minha idade. O Selton Mello vai fazer uma novela. Só que ele tá bem mais, né? Não parece que tem a mesma idade, mas tudo bem. Selton, olha que beleza. E aí a Hélida falou assim, ele ia fazer uma peça com o Selton vai fazer uma novela, você não quer fazer um teste pra peça? É o seu perfil. Eu falei, quero fazer sim. E aí eu lembro de chegar no teatro, era um sábado de manhã, tipo 10, 11 da manhã. Aí tinham vários rapazes da minha faixa etária, tinha um banco, todos sentados, eu fui o último a chegar. Aí tinha lá o candidato 1, 2, eu era o candidato 12 ou 13, se não me engano. Aí era um teatro no Rio de Janeiro, no centro da cidade. Aí entrou um rapaz para fazer o primeiro, né? Tá todo meio nervoso, querendo socializar, mas meio nervoso. E aí eu ouvia só a famosa voz do Bruce Willis. Eu não ouvia o rapaz. Não via. Eu falei, ué, gente. Aí saiu o rapaz meio cabisbaixo. Tá sendo dublado. Aí entrava outro rapaz. Eu não ouvia o rapaz. Willis falando só ouvia ele. Eu falei, gente, por que esses rapazes não falam nada? Não tô entendendo o que tá acontecendo. O terceiro, o quarto, o quinto, e todo mundo sai meio pra baixo, meio down. Então tá, gente, valeu, ia embora. Quando cheguei, eu era o último, né? Quando eu cheguei lá, oi, tudo bem? Era um senhor, né? A gente tá associando ele ao Bruce Willis, que era uma coisa mais jovem. Ele é um senhor de uma voz mais jovem. Aí eu, prazer. Então é o seguinte, é a história do Oscar Wilde, que era um poeta do século retrasado, homossexual, que tinha um caso com um rapaz mais jovem. É uma improvisação. Os dois na casa deles, improvisando. Eu pensei, tá, uma improvisação. Por isso que talvez ninguém falasse muita coisa. Ficavam meio acanhados, sem saber improvisar, e ele ia metendo bronca. Aí eu falei, tá, improvisação. Como é que a gente começa? Pode ser eu entrando? Como você quiser. Você quer entrar? Eu falei, pode ser isso, eu tô chegando da rua? Ele falou, pode. Eu falei, você pode ficar sentado ali? Outra pessoa dirigindo, o ator principal. É muito metido esse Aí meu ele amigo. falou, claro. Aí, então tá, eu entrei. Ele, onde você estava? Eu, onde você estava uma vírgula. Quem fala que sou eu. Você me expõe pros seus amigos. Você expõe a minha beleza, minha juventude. Você me suga. Você não tem o direito de me cobrar nada. E falei. Ele assim, estatelado, porque os meninos todos não falavam nada, né? E passe bem. E fui embora. Que maravilha. E aí ele ficou meio passado assim, eu voltei da coxinha. E aí, tudo certo? Aí ele... Sim, tudo bem. A gente te liga.
Você não vai fazer porque você não é melhor que eu, tá legal? Aí eu fui embora, isso era um sábado, na segunda-feira, ou no domingo, a Elida me liga, ele ficou louco com você. Ele adorou você. Falei, que legal, tal, não sei o quê. E acabou que a peça não rolou. Mas, na verdade, isso era só para que eu conhecesse ele. Claro, foi o universo. Claro. Como que vamos fazer o Felipe entrar aqui? Vamos pegar... eu juro que eu acho que é um grande tabuleiro de xadrez. É verdade. As coisas vão sendo mexidas assim, você bota as coisas em xeque e tal. Às vezes a gente quer virar pro outro lado e viram de volta. Né? Exatamente. E aí, a peça não vai rolar, não sei o quê, bababá. Ele perguntou se você não quer dublar. Aí eu falei, quero. Eu tinha feito um cursinho muito rápido, tipo de 3 meses, bem fraquinho mesmo. Aí eu falei, quero. Aí eu pensei comigo, já fiz um curso, já sei. Aí depois que eu vi que eu não sabia nada, né? Aí eu quero. O que eu tenho que fazer? Você vai ligar para Herbert Richards, esse telefone aqui, vai se informar quando que ele está lá. Geralmente está todo dia. Você vai marcar um horário e você vai lá fazer estágio. Que é o estágio, né? Ficar sentado assistindo. Você não sabe dessa história não, né? Não. O que aconteceu? Tá vendo? Por isso que eu tô te perguntando, quero saber tudo. Aí, cheguei lá, eu não sabia que lá Herbert Richards, né? Era onde era a Rede Globo naquela época. Então, eu entrei, já vi Malu Mader, já vi Antônio Fagundes, já falei, meu Deus, você já vai ficando pequenininho, né? E aí, a gente foi lá pro estúdio, ele, que bom, olha, seu teste foi muito bom, vamos ver se você se dá bem nisso aqui também e tal. Aí, cheguei lá no estúdio. Era um estúdio bem grande, né? Tipo como eram os da Alamo aqui. Sim. Tinha um banco, você ficava sentado lá assistindo. Dublávamos juntos na época. Isso vai fazer 25 anos. Aí chegou a dubladora, uma tal de Marlene Costa. Ela fez assim pra mim, E aí chamaram um tal dublador, que eu não vou falar o nome porque ele faltou a escala. Fulano de tal, estúdio G, fulano de tal. Aí veio a pessoa lá, fulano faltou. Ele olhou pra mim. Vocês têm as vozes parecidas. Vamos fazer o papel dele? Meu estágio durou 1 minuto. Eu sentei e levantei. Pegaram ele do tabuleiro, tiraram ele do tabuleiro. Hoje não. Aí eu tava lá. Porque qual é a chance, né? Faltar alguém com a voz parecida com a minha. Alguém que eu poderia cobrir. Na hora que eu sentei a escala de uma pessoa. Aí eu falei, caralho, eu tive 5 segundos pra mim, né? Foram 5 passos pra me concentrar e chegar lá e fazer. Com essa tal dessa Marlene Costa. Imagina. Né? Aí fizemos lá as cenas, uma hora ela falou assim, no meio da escala, ela falou assim, garoto, não te conheço, quem é você? Aí eu falei, eu sou Felipe Grinan. Aí o da Mata falou, não, porque faltou o fulano de tal, e eu botei ele no lugar. Mas eu gostei dele, é a sua primeira vez aqui? Eu falei, tem umas coisinhas pra acertar, mas tá tudo no caminho. Eu falei, poxa, obrigado. Eu sou diretora daqui também. Eu falei, legal, vou começar uma novela mexicana semana que vem, você não quer fazer? Quero. E aí, pra fazer a novela, eu já tinha que ser contratado, carteira assinada. E aí foi. E aí você foi aprender e aprendeu. Aí você aprendeu, né? Eu lembro que no começo eu realmente não sabia. Éramos todos juntos, né? E eu via eles fazendo. Foi nessa época que você conheceu o Hermes? O Hermes foi depois, porque ele o Hermes... não estava no Rio nessa época? Ele foi pro Rio, que ano, você lembra? Acho que é 87. Não. 88. Eu comecei em 94. Então, se ele foi em 90... Pode ser 98. Porque ele chegou a fazer Power Rangers e tal. Então, acho que foi em 98. 98. Bom, com essa história dá para saber como ele se sentiu quando chegou em São Paulo. Com todas essas coisas que iam acontecendo. Ai, São Paulo, e agora? E voltou tudo de novo. Então, aconteceu? Mas assim, o que é louco, porque eu tenho uma sensação, quando eu olho para as coisas da minha vida, eu vou olhando, não vou falar de dentro, né? Porque a gente olhar o que passou é mais fácil. Quando tá acontecendo, para mim é muito fácil perceber o que tá dando certo e o que não tá dando certo. Para onde é para ir, para onde não é para ir. Tem sinais. Eu percebo os sinais o tempo todo do que é e do que não é. Quando eu cheguei em São Paulo, foi tudo muito rápido. Eu vim no aniversário aqui em São Paulo, dia 12 de outubro de 2007. E aí, no caminho da Paulista, do aeroporto para Paulista, passando pela Paulista, eu já olhei e falei, nossa, já tinha visto aqui em São Paulo, já tinha vindo outras vezes e não tinha tido essa sensação. É mais bonito do que eu imaginava. Foi a primeira vez que eu vi com outros olhos. E ficou aquela coisinha na minha cabeça. Fui para esse aniversário, cheguei lá, eram vários atores.
Era aniversário do Fabiano. Lembra do Fabiano? Sim, que faz o show comigo, claro. Né? Um show maravilhoso, gente. Depois vamos falar disso? Vamos falar disso sim, com certeza. Aí era aniversário dele, vários atores e tal, e aí eu tive um entrosamento instantâneo e real com todos eles na festa. Eu me senti muito em casa. E eu embora seja extrovertido, eu, por um lado, sou um pouco tímido também. Eu acho que é tudo meio que uma coisa para compensar a outra. Eu me lembro de quando eu te conheci. Você estava sentado na recepção da do Brasil. Sentadinho, assim, tão bem comportadinho. O me disse, vai lá, o Felipe Grinan do Rio tá lá embaixo. Oi, você é o Felipe Grinan? Me lembro de você tão bem comportadinho. Porque assim, eu sou muito de observar quando eu chego. Então assim, eu vou ficar, depois eu me solto, mas no começo eu fico meio... O quanto eu posso ser palhaço aqui? O quanto eu posso aprontar? Então na festa, eu cheguei, mas de cara já tudo se encaixou. E o papo fluía com todo mundo, as histórias, as coisas. E uma hora eu falei assim, gente, é tão legal, vocês são tão legais, dá até vontade de morar aqui. Isso foi no próprio dia 12. Aí o pessoal, sério? Mas vem pra cá então. Carioca, gostando assim, se apaixonando vem por pra São cá, Paulo. eu te apresento não sei quem. Você é carioca? Sou. Tá. Eu apresento você pro diretor tal, eu apresento você pra não sei quem, nanã. Aí eu falei com o Fabiano no dia seguinte da festa, eu falei, Fabiano, acho que eu vou experimentar isso sim. Ele, você tá falando sério? Eu falei, tô falando sério. Mas tá tudo bem no Rio, não tá? Eu falei, tá. Eu trabalhava na Herbert Richards, carteira assinada. Eu dava aula numa escola da Andrea Vancini, tinha muitas turmas de dublagem. Morava num apartamento na quadra da praia de Copacabana, enorme, tava tudo certo. Pra que mexer nisso? Mas uma vozinha me dizia assim, não se iluda. Estar bom não quer dizer que já é o melhor. Estava bom e de certa forma eu estava acomodado naquela realidade. Podia ser melhor e está sendo melhor. Tudo está sendo melhor. E aí, mas eu tinha que estar atento aos sinais. Então, eu vim no dia 2 de novembro, de novo, para passar uns dias, para aproveitar o feriado. Depois vim no 15 de novembro de novo. E aí no 27 de novembro, eu já vim para passar uma semana, ia nos estúdios. Fui cá, fui ali, aí fiquei mais uma semana, já pedi demissão da Herbert Richards. E aí, no dia 2 de janeiro, cheguei com a mochila. E uma amiga minha, que morava muito longe dos estúdios, muito longe, numa rua chamada Avenida Pompeia. Muito longe. Ela falou assim, eu vou passar 3 meses na Europa. Quer ficar na minha casa tomando conta? Eu falei, cara, já tô chegando em São Paulo sem ter que pagar aluguel por 3 meses na Avenida Pompeia. Era só atravessar a rua, tava na Sigma. Eu falei, cara, os sinais, tudo se encaixava. E aí, a do Brasil, tá aqui, vai dar aula, por que não? E as coisas foram acontecendo, e eu ia nos estúdios. E uma coisa engraçada que eu percebo, lá no Rio de Janeiro, os donos das empresas e os dubladores são muito próximos. Existe um carinho. Sempre foi assim, com as empresas todas. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu achei um pouco diferente. Eu achei que, de um modo geral, muitos dubladores tinham uma coisa assim com os donos das empresas. Tinha uma herança dos patrões, né? Como se fosse uma relação de uma relação patrão-empregado que nunca houve, pois né? E aí, eu como vim de uma outra história cultural, uma outra relação, eu cheguei e fui falar com os donos de cada empresa. Eu sou Felipe Grinan, dublo há 14 anos, fiz esses papéis tais, essas séries tais, esses filmes tais, e estou chegando aqui, quero me colocar à disposição para trabalhar, porque você achar que tem a ver comigo. E aí foi assim com você, foi assim com o Jorge, foi da Sigma, foi assim com o Mauri e com o João. Eu fui nos donos. E ali eu criei vínculos com cada um deles. E a minha relação com você é muito boa, como é com o Jorge, como é com todos os donos das empresas de São Paulo. Tem uma relação muito, muito amigável com todos eles. Na verdade, quer dizer, comigo você veio via Hermes, né? Que gostava muito de você. Tem isso. Que apresenta você como amigo mesmo, né? É muito engraçado você, as coincidências na sua vida, né? Eu costumo dizer que coincidência é quando Deus quer ficar anônimo, né? Exatamente. E é maravilhoso saber quando a gente percebe o dedo de Deus na vida da gente, né? Isso é um presente, essa consciência dessa presença na vida, porque ele está, na verdade, na vida de todo mundo. Tempo todo, né? Quando as pessoas são cegas, a maioria das vezes, ou quem sabe, eu vou botar assim, justas, né? Porque a justiça é cega, né? Então tem gente que é muito justo e não vê
que Deus está presente, né? Não percebe às vezes tem esta presença. Você falou de presença, tem presentes para cair no seu colo. Exatamente. E você acha que não é merecedor. Exato. Você não quer ver, não quer receber, você não abre espaço para aquilo. Ou quer outra coisa, aquilo não é o suficiente. E às vezes vem uma coisa que, na verdade, parece que não é tão boa, mas é muito melhor. Exatamente. E você se fecha, não, eu só quero se a caneca for branca. E aí vem uma outra que, na verdade, ela é preta, mas ela é de ouro por dentro. Entendeu? Exato. E aí você fala, não serve. Pois é. E aí, muito bem. A ator entrou na dublagem e a música já vinha lá de trás do ator. E aí, como é que você começou a cantar como cantor mesmo? Quando é que isso começou a acontecer? Então, na escola de teatro eu fazia uma das aulas era de canto, aí fui passando, Mas eu já tinha quando eu comecei a fazer os musicais, já era profissional, né? Já estava em cartaz como um canto, né? Mas aí era um personagem cantando, né? Exato. E aí houve um workshop no Rio de Janeiro de um diretor de teatro chamado Gabriel Vilela, muito famoso e tal. E aí ele tinha sido convidado para dar esse workshop, onde ele dali tiraria atores que cantassem para um musical que ele ia montar, Morte e Vida Severina. Ele ia montar isso. Então a gente sabia que estava indo lá para ser testado durante uma semana, 2, para os melhores irem parar nesse musical, Morte e Vida Severina. O que aconteceu foi o seguinte: ninguém sabia que, em paralelo, ele tinha sido convidado para dirigir um outro projeto. E que, na verdade, daquele grupo todo, que éramos 100 pessoas, ele ia tirar um para fazer esse outro trabalho, que era o show do Milton Nascimento, ser backing vocal do Milton Nascimento. Então ele tinha pego 4, 5 atores, cantores de Curitiba, tinha pego um mineiro, tinha pego um de São Paulo e faltava o carioca. Então ele selecionou o elenco para o Morte e Vida, mas ele olhou para mim assim e falou: então, eu quero num outro negócio, que era já ser backing vocal do Milton. E aí eu pude rodar o país 3 anos sendo backing vocal do Milton Nascimento. Foi assim uma experiência, porque assim, eu tinha 23 anos, 22, 23, e isso, né, de aeroportos e hotéis e coletivas de imprensa e fotos para revista. Glamour. Era muito isso. Carros para cá, carros para lá, não sei o que lá, fotos para o editorial de não sei o que. E esse show fez muito sucesso. E os meninos, eram os meninos do Milton, a gente tinha uma participação realmente, a gente ficava o show inteiro com ele. Tinham músicas que a gente cantava e ele não cantava. Ele tocava violão pra gente, ou fazia backing pra gente. Nós falamos de glamour, nós mostramos todo esse... Como foi para o menino Felipe lidar com essa rapidez de sucesso, lidar com esse mundo crescente, com essas coisas maravilhosas que caíam, e o glamour, e o sucesso, e as pessoas... Como o Felipe lidou com isso? Isso subiu, isso perdeu, isso acalmou, isso caminhou. Como foi isso? Do seu ego. Eu acho o seguinte, eu acho que de alguma forma eu acabei aprendendo muito rápido que, como o nosso trabalho, ele inicia, não trabalho da dublagem, não, até também, o ator, né? Você faz uma peça, você é chamado, faz o teste, passa, ensaia, apresenta e acaba. É sempre, são ciclos, né? Começo, meio e fim. Você pode ser brilhante numa peça, a peça pode ser um sucesso, a outra não é garantia de nada. Você vai ter que se reinventar, são novas relações, novos diretores, novos elencos, tudo sempre novo. E desde a escola de teatro, acho que eu consegui entender, como eu fiz parte de vários elencos lá, várias coisas, eu fui entendendo, porque tem um fracasso ou outro no meio, né? A gente vai contar que é a parte bonita, tem uns fracassos, né? Mas acho que eu fui aprendendo isso logo. Então, como é lidar com o fracasso? Eu sempre vou tentar tirar alguma coisa boa daquilo, né? Quem tenta, às vezes não consegue. Eu vou querer aprender, assim, o que pelo menos não é para fazer, de que forma não vai dar certo e tal. Tem uma história aqui do cara que inventou a lâmpada,
Que parece Thomas Edison. Que ele tentou... Ele experimentou 999 Aí perguntaram como é a sensação de ter falhado 999 vezes. Ele falou, não falhei, eu aprendi 999 maneiras de não fazer aquilo. Fazer diferente. Né? Fazer diferente. Então... eu sempre, é uma batalha, assim, porque passou no vestibular em segundo lugar, no outro passou em terceiro. Pois é. Aí fez o teste pro negócio e passou. Aí vai dublar. Aí de repente fracassa. Como fica, né? Como fica a sensação interna? Eu acho que é isso, assim, tentar entender, Mas é tranquilo. Não, o que está na cabeça eu não sei. Eu quero saber como é que foi aqui dentro. Qual foi a tua sensação nas vezes que isso aconteceu? O que é que você olhou para você e pensou, como eu vou lidar com isso e como é que eu vou dar o próximo passo? Porque esse é o momento do fracasso, abrir o chão. Como é que eu vou caminhar de novo? Essa é a pergunta. Eu me cobro muito. Meu nível de exigência, ele é muito grande. Isso eu sei. Então, assim, eu sempre vou observar tudo que eu fiz. E muitas vezes eu consigo entender, às vezes uma peça é um fracasso, mas eu estava com o meu texto decorado com o personagem pronto. O fracasso não é por minha causa, entendeu? Às vezes eu vou fazer o meu melhor sempre. Eu acho que nesse ponto... porque hoje em dia tem muita essa coisa do quem faz sucesso, quem não faz sucesso, quem tem views, não, quem eu tem falo seguidores. Desse momento interno. Acho que sucesso tem a ver com o teu olhar em relação à tua vida, né? Onde é que eu estou caminhando, o que é que está sendo bom para mim? Eu acho que isso, assim, como eu me cobro muito e as coisas têm dado certo, o meu trabalho, na verdade, é outro, né? A sensação que eu tenho interna é de que continue se cobrando bastante para continuar dando certo. Então é sempre um nível de exigência muito alto, porque eu sei, entre aspas, como que é para dar certo. Então eu sempre tenho que estar lá naquele lugar para poder dar certo. Pois é, mas essa exigência, ela é sempre atendida pelo Felipe interno? Estou começando a relaxar hoje em dia um pouquinho, né? Tem uma gastrite assim. Que me acompanha, pois né? Porque a vida não é feita de sucessos, né? E essas descidas na vida são exatamente isso, que a tua vida já te mostrou, o caminho para subir de novo. Né? Como aceitar isso, dar uma relaxada e recomeçar sem essa briga, né? Tem que... Mas que é engraçado, por exemplo, eu dei uma palestra tem um tempo aí, e eu falei da questão da minha adoção, que eu sou adotado, tem gente que não sabe, eu fui adotado. E eu comentei na palestra que eu vejo pessoas que às vezes são rebeldes por causa disso, que no meu caso é o contrário. Eu me sinto abençoado por causa disso. A sensação que eu tenho é que a primeira coisa da minha vida foi ter sido colocado... A primeira vitória. Já comecei vencendo ali. Então, o tempo todo, eu precisei, na minha cabeça, né, fazer valer o presente que eu tinha recebido. Então, sempre essa coisa, você tem que honrar esse lugar, você tem que honrar esse lugar. Aí daí que vem a cobrança, a exigência, né? Já que você ganhou esse presente, faça por onde também. Então, é sempre nesse lugar. Né? Mas aí, hoje em dia, eu já entendi, eu já fiz valer, né? Meus pais já partiram, sei que partiram felizes, porque, né? Todas as missões cumpridas. Então, hoje em dia, quando eu vou dormir, eu tenho uma prática diária que é assim... Fui me cobrir, botei minha venda, durmo com uma coisa nos olhos assim, aí começo a lembrar do meu dia, de todas as pequenas vitórias daquele dia. Tudo que deu certo. Tinha que terminar um episódio, consegui, tinha que fazer entrevista com a Zod, deu certo, tinha que fazer... obrigado, deu certo, foi desse. Então, assim, às vezes eu vou me alimentando... Você dá marcha na sua agenda diária. Mas eu vou me alimentando, eu vou agradecendo por tudo que deu certo. Isso me dá uma satisfação. Parece que se alguma grande coisa der errado, tem tantas outras coisas dando certo, que estão claras para... tem que estar como eu vou olhando para tudo... Porque se você, às vezes, esquece de tudo isso que deu certo... A maioria das pessoas deixam as joias de lado e só olham para o que não deu certo. Né? E aí, se essa coisa deu errado, parece que tudo deu errado. E não verdade, não Tem, sei lá, 20 coisas por dia para dar certo. E aí, se uma deu errado, foi uma. 19 deram certo. É verdade. Agora, vamos de novo voltar para a música. Para a música. Eu quero saber de um show que eu assisti. Não sei se foi o teu primeiro show... com esse grupo, talvez, não sei se você teve outras coisas antes, mas um show maravilhoso. Eu não sei quando a nossa entrevista vai estar no ar.
E se vocês estão continuando com esse projeto, que é lindíssimo, se não viu e se tiver, vai ver. Então, somos os Fourasteiros. Fourasteiros, é lindo. São os 4, os Fourasteiros, né? Então, assim, somos amigos, eu, Fabiano, Fabiano Medeiros, a Juca Su e o João Pinheiro, somos amigos desde a época do show do Milton. Morávamos os 4 no Rio de Janeiro. Eu era o único carioca. Não, o João também era carioca, a Ju e o Fabiano são de Curitiba, Paraná. Eles faziam parte do projeto Milton ou não? Não. Tá. Mas aí, amigos foram nos apresentando, os 4 se conheceram naquela época. A amizade ficou. Com o passar do tempo, a Ju foi morar na Europa, o Fabiano veio para São Paulo, depois vim para São Paulo, a Ju foi para Penedo. Foi uma coisa assim, de repente a gente se viu, os 4 amigos, em São Paulo. Eles 3 são cantores profissionais desde sempre. Eu, no show do Milton, era um ator que cantava. E na dublagem, eu canto bastante, em vários desenhos e tal. Mas não era um cantor profissional. E aí, um dia, a Ju, que tem um projeto na casa dela, chamado Música na Casa, a cada mês ela convida um artista. Ela convidou o João Pinheiro para fazer o aniversário dele lá. Isso tem 2 anos. E aí, ela falou, vou chamar o Fabiano também. Vou chamar o Felipe também. De repente estavam os 4 lá cantando. Então cada um levou suas músicas, a gente ensaiou lá, apresentamos. Foi um sucesso esse encontro dos 4, com esse repertório dos 4. E aí, poxa, todo mundo tem que ter um show de vocês, Aí a gente ficou se olhando, vamos nos encontrar, vamos bater um papo, ver se sai alguma coisa daí. E aí a gente começou a afinar esse repertório e aí deu super certo. Foi os Fourasteiros, a gente fez Rio, São Paulo, interior, fizemos várias cidades, temporada no MUBI quando você foi assistir e tal. Fiquem ligados, viram alguma coisa sobre os Fourasteiros? Vamos lá. Olha, é imperdível, gente, é imperdível, realmente é muito bom. É um repertório bem assim, MPB, né? Até a década de 70, 80, a gente quer... Nosso objetivo é trazer de volta os clássicos, Felipe, né? de todas essas histórias que você contou pra gente, tem alguma coisa que marcou em você, que te emociona quando você pensa? Algum personagem, algum momento, alguém, sei lá, alguma coisa que realmente seja um marco na tua vida? Ou muito importante, não precisa ser assim. Um marco Já que a gente falou essa coisa da adoção, dos pais que já foram, acho que quero citar eles 2, no sentido de que, durante muito tempo, a minha mãe sempre foi uma pessoa muito ativa, decidida, organizadora das coisas, trabalhadora, né, centro das atenções e tal. E eu meio que me espelhei nela para ter o meu jeito. E durante muito tempo, eu sempre dizia para mim, internamente, que a minha mãe tinha sido meu modelo. E realmente foi. Muito do que eu sou, do meu jeito de atitude profissional e interpessoal, vem dali. E eu dizia assim, meu pai não foi o homem que eu gostaria, porque ele não me deixou nada. Aí no dia de uma terapia, maravilhosamente o terapeuta conseguiu fazer eu entender que o meu pai me mostrou desde criança LPs de Frank Sinatra, Elvis Presley, Barbra Streisand, cantores franceses e filmes com Marilyn Monroe, filmes do Hitchcock, filmes do Woody Allen, filmes de não sei o que lá, tudo que é a base do meu trabalho. E aí assim, eu lembro eu criança, eu sabia os nomes de todos os atores e diretores de Hollywood. Eu conhecia quem era Michael Douglas, quem era Marilyn Monroe, quem era Chaplin, conhecia tudo. Adolescente eu conhecia tudo. E aí também conhecia os nomes dos atores das novelas da Globo e tal. E aí como hoje eu sou o mix dos dois, assim. Então, volta e meia, né, às vezes eu tô andando na rua, eu olho pra cima e fico batendo um papo com eles. Eu tô sempre grato, assim. Me emociona, assim, lembrar de como eles dois, cada um fez a sua parte. E eu sou realmente o mix disso. E tá tudo no lugar certo. É isso. Gratidão, né? Gratidão é uma coisa maravilhosa na sim. vida da gente, né? Assim como nesse momento, eu sou profundamente grata por você ter estado com a gente. Te amo, você sabe disso, também, né? Obrigada. Muito obrigado. Mas antes de eu agradecer de tudo, o que é que você diria para aquele povo que está ali te ouvindo depois de tanta história maravilhosa? Olha, fique atento ao seu sonho,
ir aos sinais das coisas. Às vezes a gente acha que não está no caminho e às vezes pegou um atalho errado. Vai observando, vai tentando buscar pessoas que possam te inspirar, pessoas que possam te apoiar, e não desista, porque as coisas podem acontecer. Às vezes o mais impossível pode acontecer. É só ir mexendo os pauzinhos aqui e ali, ficar atento e persistir. Acreditar no seu sonho. Muito bem. Obrigada. Até a próxima.